Milton, enquanto orava, derramando lágrimas. E às vezes a gente fala assim, a hora do ofertório é uma hora meio carnal, né? Só falar, eu vou dar dinheiro para a igreja. E aí você vê um homem se quebrantando na hora de falar de dinheiro. É uma coisa maravilhosa. E nós temos louvado ao Senhor, porque é no caminho que nós temos seguido. E isso é importante. Eu louvo ao Senhor pela tua fidelidade, pelo teu amor a essa casa, a essa obra. E você que não é fiel ao Senhor, faça e desafie a Deus, queridos. Faça esse desafio ao Senhor. As crianças vão lá para trás, a tia Fátima vai lá, né? Irmã Fátima, e ela vai com uma essência de um óleo calmante para as crianças. E vai lá tratar com essas crianças. A irmã Fátima trabalha, além de tantos outros trabalhos, ela representa uns óleos, como é que chama aqueles óleos essenciais? Isso. E é gostoso, irmãos. Eu tenho usado alguns. Semana passada ela me deu um para passar na sola do meu pé. Eu vou ser sincero para os irmãos, 90% da dor melhorou, claro. Estou fazendo gelo, estou passando o pé na bolinha, troquei o tênis, né? Estou dormindo com o pé na poeira. Essas coisas todas chatas pra caramba de fazer. E estou passando o olhinho no pé todo dia. Eu perguntei para a Alessandra é farmacêutica e quase minha médica, né? Ela e o Vlad, e sempre quando acontece uma coisa, eu falo, Alessandra, o que eu faço? E ela sempre me socorre. Eu estava com umas iquezeiras aqui na perna, de último grau. E ela, deixa eu ver esse negócio aí, pastor. Aí eu abri assim, mostrei para ela. Aí ela passou a mão, eu falei, meu Deus, essa mulher é doida. Esse negócio pega no dedo, depois ela passa no rosto do Marcos, que o homem é perna. Ela falou, pastor, passa essa pomada aqui. E o negócio hoje, irmão, tá lisinho, viu? Parece perna de garoto de 18 anos. Não está tão longe assim, né? Mas eu perguntei para ela semana passada, ela falou, pastor, fascite plantar não tem como. Eu tomei uma injeção lá com o Vlad, ela falou, isso não tem, inflamou e agora tem que desinflamar. É causado por várias coisas, e um deles por causa de excesso, né, de peso, exercício, impacto, e essas coisas todas aí que você sabe como é que é quando você vai engordando. Vocês não, mas eu, né, vocês estão tudo filezinho, e esse negócio vai doendo, né? E ela falou, faz assim, assim, assim. E eu comecei a fazer, e a irmã Fátima veio com esse santo olhinho de Deus do Japão. Coisa do Japão é bom, né, irmão? Eles têm olho fechado, mas cabeça é imensa. E aí ela passou, fez uma mistura, e eu passo nos pés, faço massagem no gelo, e está melhorando, graças a Deus por isso. Hoje eu cheguei aqui na igreja enjoado. Parecia que estava grávido, sabe, irmãos? Mas eu acho que no almoço eu comi uma carninha de porco, que já devia estar lá no lugar que eu comi já há umas 4 semanas e meia. Não é possível, só tem essa explicação. E aquele negócio aqui, ó, queimando, aquela vontade de colocar para fora. Mas não é nada demais, é só um come demais, é isso. E aí você fica desse jeito aí. Eu queria que você estivesse orando para a nossa irmã Nita, né? O irmão Sérgio hoje comentou que hoje foi o tombo ontem. Hoje ela tomou um tombo e bateu o joelho, bateu a cabeça e machucou, e os olhos dela estão roxos. E não é fácil. Pessoa de idade, quando toma um tombo assim, precisa ser cuidada, irmãos. Eu tenho meio trauma com esse negócio de pessoas mais velhas tomarem tombo. Eu não subo na cadeira, não deixo a Débora subir, e eu fico assim, extremamente bravo com ela, quando ela sobe. Há pouco tempo atrás, ela subiu na cadeira, tomou um tombo, chegou lá, eu falei, quem mandou você subir na cadeira? Né? Não, mas eu precisava. Não precisava, era só esperar. Né? Mas essas coisas acontecem. Minha mãe toma o tombo lá no Rio de Janeiro, eu fico aqui apavorado, pega ônibus, sobe aquele degrau alto, o ônibus anda, cai mesmo, e nós precisamos cuidar. E eu queria que você estivesse orando pela irmã Nita. Mande uma mensagem para ela se sentir amada. Ela tem celular, irmão Sérgio? Eu que não tenho, né? É assim mesmo.
mas quem cuida é a Débora. Mas faça isso, manda uma mensagem. Se você não tem o celular dela, pergunta para o irmão Sérgio no final da reunião e manda uma mensagem, vai ser muito bom para ela. Também o nosso irmão João. O irmão João é uma bênção, cara, não perde aí os cultos, participe, eu vejo aí as mensagens dele, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, a paz do Senhor, e ele está lá participando, mas ele está impossibilitado pela filha dele. A filha dele falou: pai, eu não quero que você saia de casa, porque as veias, a carótida está entupida, e a preocupação do pouco fluxo de sangue, então qualquer exercício, qualquer coisa que ele faça mais, é mega. Não sei se você lembra, há pouco tempo, quando ele veio, uma vez ele passou mal aqui, a gente pensou que fosse labirintite, na verdade não é labirintite. E então eu falei: irmão, fique em paz. Os pastores têm se revezado, levado a ceia para ele, levado a ceia para o Dinei, para a Bia. O Dinei também está totalmente impossibilitado de sair de casa, mora em escadaria, pegar a cadeira de roda, vir. A Bia também está com problema na perna, mas os pastores que eu digo, o pastor Milton e o pastor Rodrigo, tem levado a ceia mensalmente para esses irmãos e tem feito um trabalho muito lindo. Ontem eu falei com a Bia e ela comentou, e para que esses irmãos se sintam parte e que de fato são do corpo de Cristo. Amém, queridos? Isso é importante. E isso tem tudo a ver, põe para mim a aliança, tem tudo a ver com aquilo da série de mensagens que nós estamos ministrando nesses dias. Quando nós falamos de aliança, não, discipulado, então ser discípulo é a série de mensagens que nós estamos pregando. Tem uma cruz ali na frente, porque é exatamente isso que nós devemos ser e fazer: ser como Jesus Cristo, caminhar como Ele caminhou. A igreja do nosso tempo presente precisa ser como Cristo foi, querido, como Cristo é, Foi, às vezes parece que é uma coisa passada, como Ele é, e como Ele traz em nossas vidas o desafio disso. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso. Hoje é a segunda semana passada nós falamos um pouco sobre o desafio da maturidade, e nós sabemos que vida cristã, vida de discipulado não é fácil, e a importância dessa maturidade que nós precisamos ter nos nossos corações. Então, na semana passada, nós destacamos alguns pontos, que a maturidade é a unidade da fé. Nós precisamos ter a unidade da fé, e essa é a importância. A maturidade, ela vem com conhecimento do Filho de Deus. Um dos grandes problemas da igreja é que a igreja não conhece o Filho de Deus. Diz querer ser como Cristo, sem conhecer o dono da igreja, sem conhecer o Cristo na qual deseja ser. Não vai ser nunca, não vai ser nunca. Para eu poder ser igual a alguém, eu tenho que observar e fazer os passos dele. Na época que eu estava no quartel, tinha um sargento lá, um primeiro sargento, e que eu gostava muito da forma que ele usava a camisa, do quartel, camisa para dentro da calça sempre, e a camisa sempre fica assim, empapuçadinha. Ele esticava, na época não tinha barriga, irmão? Ou se esticar dá mau testemunho, mas ele esticava e puxava tudo para trás, ficava assim, retinho. E eu falava: nossa, que legal, mas tinha as barrigas chapadinha, trincadinha, gominho, aí dava para fazer isso. E eu, de tanto observar aquela pessoa, eu fazia isso na igreja, colocava a camisa para cá, para a calça, puxava e ficava, Depois, quando você cria assim uns certos gominhos maiores, o que você faz? Quanto mais empapuçado e solto é melhor, para você não dar mau testemunho e falar: nossa, pastor está gordo, e misericórdia, essas línguas, só por Deus, viu? Mas pelo fato de você andar junto, você acaba aprendendo, você acaba imitando, e isso é a mesma coisa do Senhor Jesus Cristo. Semana passada nós falamos sobre isso, o conhecimento do Filho de Deus. Também falamos que nessa maturidade é preciso que nos acheguemos a Ele para amadurecermos. Também falamos da medida da plenitude de Cristo, a medida dessa plenitude maravilhosa em nossas vidas. Pois bem, hoje é outro tema: no meio da multidão. Não tem como falarmos de discipulado se você não quer se envolver com pessoas.
Se você não quer se envolver com pessoas, irmão, você esquece esse assunto. Essas mensagens não servem para você, infelizmente. Mas se você sim deseja se comprometer com amor, com envolvimento, em doar-se por outras pessoas, felizmente é para você. É uma mensagem direcionada para você e para mim. Porque discipulado, ser discípulo é envolvimento. É interessante que quando você observa Jesus Cristo, uma das suas características principais era o envolvimento que ele tinha e que ele tem com as pessoas. Então, quando você pega a mulher que ia ser apedrejada, o que acontece com ela? Na hora dela ser apedrejada, todo mundo já em volta com pedra na mão, ele se envolve, se expõe, se coloca em exposição e ao mesmo tempo se envolve com aquela pessoa na direção de guardá-la, de mudar a vida, de direcionar a ela a nunca mais fazer o que estava fazendo. E aí você começa a observar o envolvimento de Jesus Cristo com as pessoas. Você começa a ver isso em tantas coisas. Quando no sábado não se podia fazer nada, Jesus curava. Quando não se podia fazer nada, a mão dele estava lá. Porque o mais importante era as pessoas, o envolvimento com elas. Discipulado é isso. Quando eu entendo discipulado, quando a igreja de Cristo entende discipulado, nós vamos começar a observar que nós vamos nos envolver com gente. É fácil? Claro que não. É difícil. É difícil você se envolver com uma pessoa que precisa mudança. Hoje, o Douglas, o nome dele é Guilherme? Arthur. O Arthur, do estudo que... Falei o nome da igreja toda, não falei ele. Arthur estava comentando que ele não queria ser crente, queria abrir mão de tudo. E o Douglas, que é a pessoa que estava discipulando ele, convidou ele para ir para o acampamento. E ele pegou e foi. E depois foi para o carnaval. E 3 meses depois ele voltou. E esse rapaz, o Douglas, o abraçou e investiu tempo nele. Porque você discipular não é você gastar tempo, é você investir tempo. Amém aí, irmãos? É quando você investe tempo nas pessoas. É quando você investe amor nas pessoas. É quando você investe aquilo que você tem e a ponto de você ter, você quer que seja derramado sobre a vida do outro. E esse Douglas investiu tempo na vida desse Arthur. E hoje é lindo ver esse rapaz, quando ele dá o curso dele, ele falando do carinho, do apreço, da admiração que ele tem por essa pessoa que investiu tempo nele. Imagina que coisa linda, queridos, alguém de falar de você e de mim da mesma forma. Olha, eu quero agradecer a Deus pela vida de fulano de tal, porque esse irmão investiu paciência, investiu tempo, me abraçou, foi lá, me discipulou, fez tudo o que tinha que ser feito e hoje eu estou aqui. É exatamente isso que nós queremos plantar no coração da igreja. É exatamente isso que nós queremos plantar no coração da comunidade cristã nele. Que nós possamos aprender de fato a amar o próximo e abraçar a ele. Que não seja algo distante, mas que seja algo real. Real em nossas vidas. Pois bem, quando eu estava em casa pensando um pouco sobre a igreja dos anos 70, já que eu não participei muito dela, mas dos anos 80 eu estava imergido, mergulhado nela. Eu separei algumas coisas e de fato isso aqui não fui eu que fiz, mas eu vi e copiei também, não sou Einstein, e é importante de vez em quando dar falar de quem que é a autoria, porque senão eu sou ladrão. Né? E é da Chácara Presbiteriana, pastor Ricardo Agreste. Inclusive, cadê a série de mensagens? A série de mensagens Ser Discípulo, deixa aí minha filha. Ser Discípulo é uma série de mensagens que foi pregada lá. A Chácara Primavera, pastor Ricardo Agreste, é uma igreja presbiteriana, tem igrejas ligadas, coligadas, assim como a igreja da cidade tem na rede Inspire. Ele também tem uma rede de várias igrejas e eles trabalham
por série de mensagens, como a igreja da cidade também trabalha. E aí as igrejas aliançadas acabam tendo a mesma coisa. Nós não somos aliançados a eles, nem a Rede Espírito, mas eu observo, copio e dou os direitos autorais. Legal, bem, a gente não tem essa preocupação, mas a gente acaba dando. E ele colocou aqui, e de fato é uma verdade da igreja dos anos 70, dos anos 80. A igreja desses anos, ela tinha, na sua grade, você vai lembrar muito bem, quem viveu aí nos anos 70, Flávia, o Renato foi dos anos 60, irmão. Mas vamos lá. Era uma igreja que tinha escola dominical. Você lembra da escola dominical? Tinha escola bíblica dominical. Você acordava cedo, não interessa se você estava cansado ou não, se seus filhos estavam a fim de ir ou não. Você acordava todo mundo cedo, arrumava as crianças todas remelentas, vindo andando na rua, reclamando, mas com a Bíblia debaixo do braço, e você ia, vamos criança, porque hoje é o quê? É domingo, e domingo é dia de estar na casa do Senhor. Vamos! E aquelas crianças tudo indo à igreja, num mau humor violento, o pai e a mãe indo atrás para poder assistir à escola bíblica dominical. 10. As igrejas também tinham os cultos dominicais. Todo domingo à noite, culto. Culto é uma coisa que as igrejas dos anos 70 e 80 não perdiam. Também tinham, não sei se você lembra, os assembleanos, vão lembrar os ex-assembleanos, né? Vamos cortar essa casta aí. Mas os ex-assembleanos vão lembrar muito bem do culto de doutrina. Culto de doutrina. Os caras quase falaram em línguas ali agora, ó. Terça-feira, culto de doutrina. Sexta-feira, pastor descia o reio. Onde o filho chorava e a mãe não via. Culto de doutrina. A igreja dos anos 70. Pois bem, o que acontecia nisso tudo aí? A igreja tinha um conteúdo sem sequência. Tinha foco na informação. Eu achei interessante isso. Porque quantas vezes eu, particularmente, e você, foi cheio de informações. Eu não estou falando mal, não. Porque essas informações que fizeram o meu caráter cristão, que estruturaram a minha vida para caminhar. Mas, com tantas essas informações, nós chegamos ao ponto de perguntar, e agora? O que vamos fazer com ela? Conhecemos histórias, conhecemos textos, conhecemos a doutrina, já fomos chicoteados nos cultos, já participamos de todos os domingos à noite, com todas as oportunidades, com todos os cultos, com todas as irmãs, os jovens cantando. E agora, o que vamos fazer com essas informações? Então, a igreja dos anos 70, dos anos 80, ela tinha um conteúdo sem sequência. E tinha foco na informação. Eram conhecedores da Bíblia, mas era somente informação para si. Informação para si. Chegamos na igreja hoje, o discipulado hoje. A igreja continua da mesma forma. Temos culto domingo à noite. Benção. Aí vocês estão aí, nós estamos aqui. Culto. Nós temos a escola bíblica. Segunda-feira, irmão Sérgio está lá. Não estamos fazendo presencial, mas estamos fazendo online, porque é a mesma qualidade, porque no domingo de manhã nós temos aqui discipulado. Inclusive os irmãos da igreja dos anos 70 e 80 perderam o bom hábito, porque hoje não vem. Eu já tenho muita informação na minha vida, não preciso ver. Pois bem, temos também escola dominical. E, ao invés do culto de doutrina, nós temos o nosso culto de quinta-feira, que é um culto na sala do Pai, onde trata-se o coração, aonde o Espírito Santo vai sondando, rondando, tratando o nosso ser. Qual que é a visão da igreja do dia de hoje? E o que nós queremos fazer? É o que nós estamos no desafio de implantar dentro do coração da comunidade. Foco na informação, foco na formação e na informação. Entenda, não é só informação, mas estamos trabalhando na formação de homens e mulheres segundo o caráter de Cristo. O que é discipulado? Permitir que o meu caráter seja transformado ao caráter de Cristo. Isso é formação.
Isso é formar o Alexandre todos os dias. Isso é formar a minha vida, é tratar no profundo do meu ser. Inclusive a aula hoje tratou isso, que no momento exato é a hora do confronto, é a hora que você vai tratar o profundo do coração da pessoa e falar: você está errado. É a hora da formação. Quem gosta de receber essa notícia? Você está errado. Eu não gosto. Você talvez possa gostar, mas eu não gosto. E tem que provar para mim o porquê que eu estou errado. Mas quando eu reconheço, eu tenho que parar e falar: opa, eu reconheço. Eu estou errado e eu preciso mudar. Então a igreja de hoje, além de ter o foco na informação, ela precisa ter o foco na formação. Precisamos ser transformados segundo o caráter de Cristo. Precisamos ser transformados segundo o caráter de Cristo. Como que Cristo é? Pá, eu também tenho que ser. Como que Cristo, Ele é? O que Ele faz? Eu também tenho que ser. Caráter transformado. A primeira vez que eu ouvi isso no seminário, eu fiquei escandalizado. Falei: como que o cara fala que eu tenho que transformar o meu caráter? Porque quando você fala aí fora, fala assim: olha, você tem um mau caráter. O que você pensa? Que o cara é ruim, não é verdade? Que o cara é bandido. O cara precisa transformar. Você me chamou de mau caráter? Que negócio é esse, irmão? E quando o reitor falou para mim: Alexandre, você precisa transformar o seu caráter, eu fiquei doido. Falei: você que precisa transformar o seu? Você está louco? Eu sou quase angelical, irmão. Mais um pouco eu sou arrebatado, não passo pela morte. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas a palavra depois vem trabalhando em nossos corações. E aí eu vi: meu Deus, Alexandre não precisa ser transformado não, ele precisa muito, e muito rápido. Porque o caráter do Alexandre é longe do que Cristo espera. Longe do que Cristo prega. Longe do que Cristo fez. Precisa sim o nosso caráter ser transformado. E é um conteúdo sequencial. Se você pegar o que estamos fazendo aqui domingo pela manhã, você vai entender o que é um conteúdo sequencial. A gente está fazendo o começo, meio e o fim é quando Jesus voltar. Começo, estamos no começo, meio, até Jesus voltar, que é o fim. Há um conteúdo sequencial, há algo programado, há algo trabalhado para isso. Sabe criança quando entra na escola, quando é pequena? O que ele aprende primeiro? Ele não vai aprender primeiro delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ele vai aprender o quê? Um professor aí de mão cheia, o Marcos. A criança vai aprender A, E, I, O, U. Aí depois vai aprender que é má, mé. Ele vai numa crescente. Ele vai numa crescente. Até que ele começa a aprender que 2 mais 2 é 4. E que 4 mais 4 é 8. E que 9 vezes 9... é isso aí, 81. Tabuada de 9 na mão, irmão. Quem sabe da tabuada de 9 na mão? 9 vezes 1, abaixo 1. Quantos dedos sobraram aqui, irmãos? Aprende aí, professor. 9. 9 vezes 2, tudo que dá para a minha esquerda é 10. 9 vezes 2, 10 com 8, 18. 9 vezes 3, 27. 9 vezes 4, 36. 9 vezes 5, 40. É coisa de preguiçoso, né, irmão? Fala a verdade. É coisa de preguiçoso. Ele vai pelo caminho mais difícil. Oh, carioca ruim, viu? Coisa de preguiçoso. Então não aprende isso não, mas vou ensinar para meus netos, que é bem interessante. Mas pois bem, irmãos. Coisa de preguiçoso. Nós temos então trabalhado com um conteúdo sequencial. As crianças vão chegando numa crescente, faz a faculdade, depois tem mestrado, pós e tantas outras coisas, porque eles não param, doutorado, depois eles não param e vão. Por quê? Se não tivesse a base do A, E, I, O, U, do Ba, Be, Bi, Bo, Bu,
da cartilha nunca ia chegar a ser um doutorado. Bem, a vida cristã, nós temos que entender isso, e temos tentado fazer isso agora, né? Que o conteúdo tem que ser sequencial. Por isso que estamos batendo essa tecla. O Bruno, domingo de manhã, falando de discipulado. Eu, domingo à noite, dentro do contexto culto à noite, também falando de discipulado. E isso, na quinta-feira, falando de fé, para viver isso. E nós estamos trabalhando um conteúdo dentro da igreja. E assim vai ser até que Jesus Cristo volte. Claro que esses assuntos vão amadurecendo. Vão amadurecendo. Não vai ficar só nesse princípio. Vai amadurecendo. Vai, Bruno? E muito, em nome de Jesus. Pois bem, para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler um texto da palavra de Deus? Vamos ler um texto para nós podermos entender o que eu estou falando, para nós podermos entender Jesus no meio da multidão, a questão de estarmos no meio da multidão. Vamos lá? Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, do versículo 10 em diante. É um texto lindíssimo. Hoje a Esté estava falando sobre esse texto dentro do carro, que teve um acampamento e o Bruno errou quantos pães e quantos peixes. Não foi o Bruno não, foi outra pessoa, né? O Bruno só assinou embaixo. O Bruno é terrível. 9, capítulo 10. Quantos pães e quantos peixes tinha? Coisas de acampamento. Vamos lá, irmãos. Diz assim: Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então eles o tomou consigo e, retirando-se para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12, aproximando-se dele, e disseram: manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrarem comida e pousada, porque ali estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes. Repete comigo, Bruno: 5 pães e 2 peixes. A menos que compartilhemos alimento para toda essa multidão. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar-nos em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e os partiu. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Quando nós lemos esse texto, eu já preguei umas dezenas de vezes nesse texto, e é lindo. Acho que é um dos textos que eu mais preguei. Ele e o filho pródigo, que eu também gosto demais, e mulher do fluxo de sangue. Mas esse texto, ele nos ensina umas coisas muito importantes a respeito disso que eu falei, no meio da multidão. Jesus, ele ensina aos seus discípulos, aos seus apóstolos, que a importância de nós andarmos no meio desse povo. Meu pai, quando vivo, e ele sempre falava que é pastor, tem que ter o cheiro de ovelha. Pastor não pode ser o último a chegar na igreja e nem o primeiro a sair. Também não estou falando que ele tem que ser o último a sair, mas ele não tem que sair correndo, né? O pastor não tem que entrar pelas portas dos fundos e ficar, e quando começar o culto, solta uma fumaça, de repente, apresenta, e aí entra, né? Não. Pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. O que isso quer dizer? Ele anda no meio do povo. Ele caminha no meio do povo. E é o que Jesus Cristo ensinou. Você não conhece pastores assim, graças a Deus por isso. Mas ele ensinou isso. Que nós devemos andar no meio do povo. Caminharmos juntos. E quando nós lemos esse texto, não é diferente. Ele pega os seus discípulos, sai
com seus discípulos. Mas o que o povo faz? Um povo sedento, um povo querendo aprender, acompanha eles, segue eles. Bem, Jesus então pega, e há estudiosos que dizem que ele fala uma manhã e uma tarde inteira com aquele povo. E quando chega no final do dia, Jesus pede para poder dispensar, os discípulos pedem para dispensar, porque eles precisam arrumar algum lugar para poder comer. Jesus fala, não, devo vocês mesmos de comer para eles. Senhor, mas não temos nada, temos só tantos pães e tantos peixinhos para poder dar para esse povo. 5 pães. Ele fala, então vocês deem a ele. E os discípulos, você conhece muito bem, deu graças, e começa a repartir, e pede para o povo sentar em grupos de 50, começa a repartir, começa a dar, e num determinado momento, quando todos comem, estão satisfeitos, sobra 12 cestos cheios. O que nós podemos retirar desse texto? Quais são os ensinamentos que nós podemos ver que Jesus quer passar para nós, igreja de Cristo? O que ele quer passar para nós, a igreja contextualizada nos dias de hoje, para vivermos exatamente isso? Primeira coisa, ele acolhe a multidão. Nós precisamos aprender isso. Segundo, ele chama essa multidão para si. A multidão, eles poderiam seguir Jesus, mas Jesus para e chama essa multidão para si. Então venha, vocês querem aprender? Então vamos aprender. Terceiro, ele ensina e instrui. Não há nada melhor do discipulado do que ensinar e instruir. Ensinar e instruir. O que o povo está precisando? De ensinamento e instruções. Está precisando disso. Por que o povo perece? Porque lhe falta conhecimento. Por que vai de um lado para o outro? Porque lhe falta instrução de forma rica, poderosa e, acima de tudo, verdadeira. Vamos lá. Jesus também, ele mostra que ele cura os seus enfermos. A igreja precisa, como o pastor Rodrigo fez, orar pelos enfermos. Chamou na frente. A princípio, parece não ter ninguém enfermo aqui na igreja. Ele chamou, não tem ninguém, vamos orar pelos enfermos então. A igreja ora pelos enfermos, porque crê em cura divina, pastor Rodrigo e igreja. Cremos em cura divina. Cremos em cura divina. Cremos. Jesus supre a necessidade daqueles. Sexto, se compadece de sua situação. Quando nós vemos esse texto, então, nós podemos tirar assim de cara esses 6 ensinamentos, na qual Jesus nos mostra que nós, como discípulos e desejosos de ser como Ele é, devemos fazer: amar, acolher, chamar para si, ensinar, instruir, orar para a cura, suprir necessidade, se compadecer. O que aprendemos com esses ensinamentos de Jesus, com a multidão e seus discípulos? Primeiro, enquanto Jesus ensina as multidões, os discípulos escutam os seus ensinamentos. Enquanto Jesus Cristo estava ali ensinando, os discípulos estavam o quê? Ouvindo e aprendendo. O que distingue, o que diferencia um discípulo no meio da multidão é como ele escuta, acolhe e responde o ensinamento. No meio de uma multidão, o que distingue, o que vai determinar discípulos, pessoas especiais diante de Cristo, é como ele escuta, acolhe e responde a esses ensinamentos. Você pode estar sentado aqui nessa noite, queridos, ouvindo eu falar. Eu posso falar aqui 2 horas e você falar assim: meu Deus, Jesus, pastor, não para de falar. Não vai acabar esse culto? Mas esse ar com esses ventiladores, bater esse vento gelado em mim não está legal. Você concorda com isso? Não? Está gostosinho? Então deixa o trem rolar. Pois bem, é porque aqui está gelado, está batendo um negócio gelado aqui na minha perna. Pois bem, há mais importância no que acontece ao meu redor do que eu posso parar, ouvir, acolher e responder.
Há mais preocupação se a luz acendeu ou não acendeu, se está frio, se está calor, se o instrumento está alto, se o que está acontecendo é legal ou não é legal, do que eu parar, escutar, acolher e responder esses ensinamentos. O que é responder? É eu viver o que eu estou aprendendo aqui. É isso. O que é acolher? É eu ouvir e a palavra cair numa boa terra. Lembra lá? A semente foi lançada, caiu no meio dos espinhos, caiu no meio da pedra, e outras caíram no meio da boa terra. Aqui frutificou, foi a que caiu na boa terra. O seu coração e o meu coração, ele tem que ser boa terra. Ou seja, nós devemos aprender a acolher. Nós devemos aprender a escutar. Na verdade, é ouvir. Há uma diferença, eu já falei isso aqui algumas vezes, que eu posso falar, e você ouve. Mas de fato parar, escutar e deixar com que isso desça para o seu coração é diferente. Você já reparou quando você fala com alguém, e eu falo assim, por exemplo, o Júnior. Eu uso sempre o Júnior junto aqui na minha frente, aqui não é fácil, viu, irmão? Mas eu falo para o Júnior assim: ô Júnior, você vai no seu coisa cá? Aí ele: o quê? Eu falei: Júnior, pastor, eu vou sim. Você ouviu? Já aconteceu isso contigo? Alguém fala, você acha que não entendeu, e a pessoa espera e você responde de fato o que a pessoa falou. Ou seja, você escutou sim. É exatamente isso. Nós devemos parar, ouvir, escutar e deixar com que aquilo entre para o nosso coração e responder da melhor forma, segundo o caráter de Cristo. A igreja precisa fazer isso. Ela precisa se assemelhar. Então, quando Jesus ensinava, os discípulos estavam ouvindo. E o que distingue um discípulo no meio da multidão é como ele escuta. É como ele acolhe. E é como ele responde ao que ouviu. E aí eu te pergunto, e você não precisa me responder, se você tem sido discípulos. Se aqui na igreja nós temos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Pessoas que estão caminhando porque estão ouvindo, acolhendo e vivendo. Estão recebendo e deixando que essa palavra possa germinar e vivendo essa palavra todos os dias. O que difere um do outro é se de fato você permite que essa palavra caia no seu coração. Segunda coisa que eu aprendo, que enquanto Jesus ensina e serve a multidão, os discípulos observam e aprendem o como fazer. A melhor forma de você aprender é você observando. E é interessante isso, irmão. Nós compramos aqui na igreja uma máquina de solda. Não pede emprestado não, que eu não vou te emprestar. Ô pastor, tem máquina de solda na igreja? Não acredito. Pede não. Mas nós compramos. Por quê? Porque queríamos fazer tantas coisas aí, púlpito. E aí eu falei para o Osto e para o Andrezão. O Andrezão largou mão, não quis aprender. Mas eu falei para o Osto. Falei: Osto, aprende aí a soldar, cara. Pastor, mas eu não sei. E aí no dia que chegou aqui, nós ligamos. Eu falei: deixa eu ver esse negócio. Irmão, é terrível. Não sei se alguém sabe soldar aqui na igreja. Além do Osto que está aprendendo. Mas quando você encosta o eletrodo no ferro, ele vai, aí você tem que fazer isso. Porque ele gruda. Aí você vai lá e diminui, né? Com toda conhecimento técnico, você diminui, não sei o que lá. Aí quando você encosta, aí você, o negócio é tenso, irmão. E aí você tem que colocar óculos para poder enxergar um óculos que você não enxerga nada. A gente fala: eu não vou fazer esse negócio não. Mas o Osto decidiu ouvir, ver YouTube, falar com um amigo dele no serviço, decidiu e começou a aprender a soldar. Aprendeu? Não, está no caminho, no processo de ser um grande soldador. Está onde? No processo. Mas ele decidiu fazer isso. Eu abri mão. Falei: isso não é vida para mim não, irmão. O problema é que no reino é a mesma coisa. Apesar de estar perto dele todas as vezes que ele vai usar o ferro de solda, apesar de ver ele soldando, apesar de falar: o Osto grudou. Eu falo: esse negócio não é para mim não. Apesar de você estar aqui todo culto, apesar de você ouvir a palavra, apesar de você se assentar nesses lugares, você fala: esse negócio não é para mim não. Mas está aqui.
O que diferencia é exatamente isso, irmão. É quando eu entendo o que Jesus fala e observo, e por observar eu aprendo. E o que eles aprendem? A sua dedicação. A dedicação de Jesus em relação ao povo. É lindo. Quando você vê Jesus na dedicação dele, a sua paixão por vida. Pastor, estamos falando de um homem Deus. Estamos falando de um homem. A sua paixão por vidas, de saber que pessoas precisavam ouvir daquele amor e viver aquele amor. O que nós aprendemos? A sua abordagem. Como que Jesus abordava as pessoas, Bruno? É lindo. Você não vê Jesus, a não ser no templo, quando ele chuta tudo, se relacionando com as pessoas com o dedo acusador. Você já viu isso? Com o dedo acusador, não. O que ele fala para Zaqueu? Publicano, ladrão, sem vergonha, ninguém queria ter papo com ele. Metia a mão no bolso de todo mundo. Mas quando aquele rapaz decidiu mudar, hoje mesmo, meu irmão, eu estarei contigo lá na sua casa, eu vou jantar na sua casa, hein? Nós estamos juntos. Não houve dedo acusador. Agora você vem. Agora você roubou, você juntou riqueza. Agora vem aí, ó, desculpa o termo que eu vou usar, com o rabinho entre as pernas. Vem, Jesus, fala comigo. Não. Aqui não, negão. Não é isso que Jesus fala. Jesus, a abordagem dele é sempre com amor. Mesmo que nos machuque, mas machuca amando. É lindo isso, irmão. Os discípulos observam isso. O amor que Jesus tinha na abordagem com o mais profundo pecador, com uma prostituta, com um ladrão, com aquele que não queria nada com nada. Mas a abordagem de Jesus é com amor. Os discípulos aprendem a sua autoridade. E é interessante que o crente, quando ouve essa palavra de autoridade, o que o crente pensa imediatamente? Eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Amanhã está marcado, Senhor, aleluia. Amanhã, às 9 horas da manhã, eu chegarei lá na BMW e colocarei a mão no não sei o que, no X tanto, e vou falar, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a autoridade do céu e da terra foi me dado. E ó o pezinho, e aí eu vou com a autoridade, eu vou requerer as coisas dessa terra que foram roubadas. Não é autoridade, é autoridade, né? Por que nós só queremos isso na nossa vida? Jesus nos mostra uma outra autoridade. Uma autoridade de olhar uma vida encharcada do pecado, dominada por Satanás, e com a autoridade dos céus repreender os demônios, e com amor derramar sobre a vida dele salvação. Quando você pega o texto do endemoniado de Gadara, esse cara aí é doco, hein? Esse cara aí, as correntes se arrebentam. Mas Jesus derrama sobre ele amor. E com autoridade, os demônios falam, podemos entrar ali naqueles porcos ali? Podemos entrar? Vai. E o homem é liberto para a glória do Senhor. Pois bem, queridos, quando nós vemos isso, nós vemos que discipulado é muito mais profundo. E é muito mais lindo a igreja viver isso. Nós precisamos aprender isso todos os dias em nossas vidas. No meio da multidão, novos discípulos vão brotando. Eles vão emergindo no meio da multidão. No meio da multidão, novos crentes com sede, com desejos de ser e fazer, vão brotando no meio da multidão. Aqueles que já são discípulos, são formados no ouvir, no observar e no imitar. Olha o que fala o versículo 11. Observa aí no versículo 11. Mas a multidão ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu. Falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. 3 coisas nesse versículo nós aprendemos. 3 coisas, deixa o versículo aí. Ele acolheu.
Isso quer dizer o quê? Recepção. Para formarmos discípulos, homens e mulheres determinados a ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, Jesus abriu mão e acolheu a multidão. Isso é uma recepção, querido. Sabe uma das coisas que eu tenho me preocupado nessa igreja? Que faz já uns bons domingos que nós não temos recebido visitantes para acolher. E nós não temos aprendido a acolher os da casa. E isso é triste também. Porque os da casa também às vezes vão ter desejo de ir embora. Mas acolher um ao outro é importantíssimo, irmãos. É importantíssimo. Jesus ensina, quando ele recebe a multidão, ele ensina a acolher essas pessoas, a abrir os braços, a derramar amor sobre os outros. Falava acerca do reino de Deus. Quando Jesus Cristo, ele para e começa a ensinar a multidão, ele não joga conversa fora, ele não fala que o deserto é quente demais, ele não fala da fome que eles estavam sentindo e nem do desejo de beber água. Mas Jesus vai ao ponto direto de falar acerca do reino de Deus. O que é isso? Jesus estava reorientando aquele povo a uma visão eterna. Jesus estava reorientando esse povo que há um libertador, que há uma salvação, há um novo caminho. Ou seja, além de receber, de ter a recepção, Jesus estava reorientando essas pessoas a caminharem com Cristo Jesus, a caminhar numa visão do reino. Nós precisamos aprender isso. Olha quantas e quantas pessoas passam nas nossas vidas e nós perdemos oportunidades únicas, às vezes, de reorientar essas vidas a Cristo Jesus. É impressionante, irmãos. É impressionante. Quantas vezes nós perdemos oportunidades de reorientar vidas ao caminho na qual eles devem seguir. Ao caminho na qual muitos têm que voltar. Reorientar é o que nós precisamos entender. Jesus Cristo, ele mostra isso quando ele começa a falar para aquele povo acerca do reino de Deus. Reorientar vida, mas tem muito mais que isso. Ele curava os que precisavam de cura. O que Jesus faz? Ele restaura vidas. Ele vem trazer a restauração. Pastor, mas eu não precisei ser curado de nada. É mesmo? Não, eu entrei aqui sem dor, com os 2 braços, com as 2 pernas. Não tinha braço ressequido, não tinha doença nenhuma, não é igual o senhor, com umas perebas nas pernas, um negócio esquisito, mais dor. Não, eu entrei aqui inteiro. Não. Queridos, a restauração não é só a questão de uma visão de enfermidade, mas é uma questão de você deixar que o seu coração seja tratado, cuidado e transformado pelo poder de Deus. Fomos curados, fomos transformados, permitimos que isso venha até nós. E Jesus Cristo ensina muito mais ainda. Ele ensina para mim e para você um desafio, porque o discipulado é um desafio diário. O que diz o versículo 13? Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês algo para comer. Que desafio louco é esse? São 5.000 pessoas, 5.000 homens. Como que eu vou fazer isso? Há um desafio. O desafio é deixarmos a zona de conforto e nos engajarmos nesse serviço. Deixarmos a zona de conforto e nos envolver nesse serviço. Eu posso perguntar aqui, desde o meu lado esquerdo até o meu lado direito, todos, cada um de nós temos talento suficiente para fazermos a diferença. Temos ou não temos? Uns cantam, uns tocam, uns assoviam, outros bate palma, outros limpam, outros convidam, outros são evangelistas, outros sabem fazer outras coisas que outros não fazem. Mas cadê o engajamento da igreja de Cristo? Pastor, ainda não é chegada a hora, mas quando chegar a hora, aleluia, eu estarei me envolvendo. A hora está passando, santo! Quantas pessoas estão indo para o inferno? E nós estamos esperando
a hora chegar. Aí o hino antigo tem razão. Quem sabe, faz a hora e não espera acontecer. Quem sabe esse hino? Você sabe, pastor Milton? Sabe. E vamos embora. Sabe sim. Pastor Milton sabe. Na hora ele falou, não, mas isso não é hino não. Quem sabe, e vocês hoje estão sabendo, faz a hora. E isso é corretíssimo. Se eu hoje estou recebendo dessa informação, hoje eu faço a hora. Eu saio daqui com o desafio de fazer algo diferente. O engajamento. Irmãos, é impressionante como que detalhes fazem diferença. Eu fui na igreja do pastor Kleber pregar, em janeiro. E quando eu preguei lá, é de praxe, me deu uma oferta. Veio uma irmãzinha, me deu um saquinho na mão, um saco de plástico. Falou assim, pastor, isso aqui é para o seu lanche. E eu falei, beleza, irmã. Entrei no carro, a Débora me ligou imediatamente. Parece que a Débora estava sentindo quando acabou o culto. Amor, o que vamos comer? Falei, Débora, pelo amor de Deus, eu não sei, cara. Porque coisa chata, né? O que nós vamos comer hoje? Não sei, fala você. Aí ela fala para a Esté. Esté, não sei, fala para o Isaac. Fala para a Raíssa que não sai de casa mais. Fala para você que, fala, né? O que nós vamos comer? E fica aquele empurra. Fala, pega miojo e faz. Aí eu falei, vamos fazer o seguinte, amor. É brincadeira, tenho prazer de ter você aqui, Raíssa, viu? Pode voltar quantas vezes quiser. Mas, eu falei, Débora, deixa eu chegar em casa. Eu fui para casa. Cheguei em casa, abri o saquinho que aquela irmã tinha dado. Irmãos, aquele dia a Raíssa não estava em casa, ufa. Mas, tinha lá, se eu não me engano, 6 lanches. Irmão, um lanchinho feito com tanto sabor. Não, verdade, eu comi meus 2 e fiquei assim, Deus, a Débora não vai querer. A Esté vai querer, não vai querer. Mas elas comeram e falaram a mesma coisa, Deus, meu pai não vai querer. Aquilo ali abençoou minha vida. Eu falei, não, nós vamos fazer a mesma coisa, vamos. E aí eu falei para a Ellen faz um pudim, irmãos, espetacular. Verdade, é um dos melhores pudins que eu já comi da Ellen. Pena que ela só me deu uma vez só. 2? Pô, mas nós já não conhecemos 5, 6 anos, né, irmão? Pô, peraí. Mas vamos lá, tinha que ser uma vez por mês. Mas vamos lá. Falei, Ellen, faz um pudim para o pastor. Faz, pastor. Como eu pedi para outros irmãos aqui, a Andréia e a Elifânia, fazerem também. Acabou, nós de praxe. O irmão Sérgio deu oferta, não deu, irmão Sérgio? Ufa. Deu oferta. Nós demos uma canequinha top dessa, com um saquinho top, que a minha cunhada lá de Americana mandou para a igreja em oferta. Nós demos. E quando acabou, eu dei o pudim na mão dele. E ele, felizão da vida, meu irmão. 4x4, você viu? Quem conhece, viu? O homem, peito do cara parece um... No outro dia de manhã cedo, ele mandou mensagem. Sabe aquele pudim? Já não existe mais. Eu fiquei pensando, rapaz, esse homem, é só ele e a mulher dele. Esse homem comeu assim, cortou no meio o pudim e falou, bem, esse aqui é seu, esse aqui é meu. Vamos ser felizes. Vamos ser felizes. Porque lá em casa, a Esté não come, é cortado em 3, assim, sabe, no meio da diagonal. Vamos ser felizes. E depois ele mandou uma mensagem para mim, ele falou, fui muito abençoado. Eu falei, irmão, eu aprendi na sua igreja. Você vê que o que você faz, irmãos, causa detalhes na vida das pessoas. Estou falando de um doce, mas às vezes um abraço, uma palavra. O que o Arthur, né, falou, o que o Douglas fez. Faz diferença, queridão. Faz diferença. E todos nós somos aptos e abençoados por Deus para fazermos diferença na vida das pessoas. Todos nós. Nós precisamos parar com essa coisa de ficar na nossa zona de conforto, Bruno. Nós precisamos parar com esse negócio de ficarmos que eu vou à igreja só para ouvir.
Tudo bem, queridos, mas você está estagnando a sua vida cristã. Você está deteriorando a sua vida cristã. Você está deixando que a corrosão esteja comendo os seus alicerces espirituais. Quanto mais você põe em prática a sua vida cristã, mais você cresce, mais você amadurece, mais você abençoa, mais você exala. Quanto mais colocamos em prática, mais vamos adiante, mais seguimos esse desafio do Senhor em nossas vidas. Bem, não tem nada para essa multidão. Os discípulos, nem sempre temos o que é favorável em nossas mãos. No discipulado, nem sempre temos o que é favorável. Mas o Senhor entra com provisão. O Senhor entra com sabedoria. O Senhor entra para alicerçar as nossas vidas e fazermos a total diferença na vida das pessoas. Olha o que fala o versículo 13 e o versículo 15. 13 a 15. Temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimentos para todos essa multidão. E ali estavam cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupo de 50. E os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Quando nós lemos isso, aprendemos umas coisas importantíssimas. Temos apenas 5 pães e 2 peixes. Os recursos são limitados. Os recursos são limitados. Mas não é porque são limitados que eu vou parar de fazer. Não é por causa disso. Há muitos anos atrás brotou no coração do André, brotou no meu coração, e o André é um apaixonado por isso também, de formarmos uma banda, uma orquestra aqui na igreja, seja lá o que for. Começamos e paramos. Mas brotou. E tudo que brota, cresce. Aí Rafael entrou na igreja, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu. E em determinado momento ele largou a vida do mundo e decidiu viver só para Cristo. Isso aí era mundano, irmão, só Jesus, hein? Mas aí decidiu, né, André? André foi lá, pegou ele firme, pegou ele a Maiara, falou: toma vergonha. E eles vieram para a igreja com cara quente. Firmaram. Rafael tocava na noite e decidiu o seu instrumento. Você não deve nunca mais tocar na noite, Rafael. Nunca mais. Carnaval, parana, nunca mais. Nunca mais. A tua boca é para adorar ao Senhor, negão. Esse bico feio aí é para adorar ao Senhor. Entendeu? Tem que ser assim. Tem que ser assim. Deus te arrumou um bom emprego. Você vai prosperar nesse emprego e não vai sentir falta do parana. Não vai sentir mais falta disso. Em nome de Jesus. Os dois se juntaram. Um grupo de jovens ali, ó, aquela tira ali, ó. Começaram a aprender. Do nada, apareceram os instrumentos, que eu falei: mas esse negócio é feio demais, um trompete preto, todo descascado. Rafael falou: pastor, tem futuro nisso aqui. Eu falei: tá bom. Compraram, foram, agora o pastor Milton comprou um trompete para o Miltinho. Miltinho está feliz da vida, irmão. Miltinho está com trompete Yamaha. Irmão, Yamaha. Não sei nem quanto vale isso. Mas o pastor Milton foi lá, tirou um pouco do dinheiro que estava na conta, também fica juntando à toa, e investiu no garoto. Vai, Jesus volta aí, fica tudo pro anticristo. Investiu no menino. E aí ele estava para mim ontem: pastor, estamos precisando assim de um instrumento, porque agora as meninas estão envolvidas, estão querendo fazer também junto com a Fátima. Então vamos fazer, vamos procurar, vamos dar jeito, vamos tentar solucionar. Queridos, Deus vai abrindo as portas, porque os recursos são limitados. Mas há um Deus que quando eu e você nos mexemos, Ele faz a multiplicação acontecer. Quando você se coloca para ser um discípulo e um discipulador, a palavra vem, o desafio brota, o amor vem, as coisas acontecem, você começa a derramar sobre a vida dessa pessoa amor e começa a ver a transformação acontecendo. Temos apenas 5 pães e 2 peixes. E muito crente para nisso aqui. Estava ali cerca de 5.000 homens. Qual era o tamanho do desafio? Imenso. Imenso.
Ontem nós fizemos um churrasco com o grupo do louvor e aquela galera que fica ali atrás conversando. Ali, ó. Fizemos churrasco ontem. Comprei não sei quantos quilos de carne. Comprei, irmão, para carregar o negócio assim, ó, estava pesado. Carne, frango. Mais o quê? Linguiça. Pão de alho. Picanha, alcatra, contrafilé. Mentira. Só contrafilé. Fizemos o churrasco. O desafio foi imenso. André assou aquilo ali. Eles nervosos para comer. O Everton igual um leão em volta. Um rungindo, querendo tragar, sabe? Assim, ó. Às vezes, irmãos, é assim mesmo, o desafio é imenso. Mas você não pode ficar de braço cruzado diante dos desafios. Você e eu não podemos ficar com o braço cruzado. Deixa eu te dizer uma coisa que tem queimado no meu coração. Desde que nós alugamos aqui, do lado aqui, o anexo, nós não conseguimos mexer numa palha lá dentro. Você acredita nisso? Simples. Uma lata de tinta, umas placas 3D e ganhamos a mão de obra que o Michel ficou de dar. Coisas simples, simples. R$2.000 a gente faz tudo. Mas os desafios se tornaram imensos, irmãos. O que foi tão fácil no meio da pandemia, quando vocês não estavam aqui, se tornou imenso com vocês aqui. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. E eu falei para o Guilherme, começa a usar lá. Mas os desafios são grandes, o Guilherme foi lá, estendeu um pano, porque tem que colocar ar-condicionado, porque eu fechei todos os vidros. Deve ficar um forninho gostoso lá dentro, né? Mas as meninas estão precisando emagrecer mesmo. Mentira, então não. Então, pitelzinho. Colocou lá aos olhos do Bruno e aos olhos do Andrezinho. A minha também está. Então, colocou lá o pano, Guilherme vai lá, filma. Começou a dar vida naquilo que não tinha como fazer. Começou a gerar vida, aonde recurso nenhum tinha, ou tem. Sabe, queridos, os desafios de fato são imensos, imensos. Mas você e eu não podemos ficar de braço cruzado. Você e eu não podemos parar. Você e eu não podemos deixar de fazer. Bruno, pastora, pastores, mexer com a mentalidade de uma igreja que durante todo o tempo não teve essa mentalidade é um desafio imenso. Colocar no coração da igreja discipulado é um desafio imenso, porque a gente nunca... Quando foi que eu fiz uma série de discipulado? Nunca. Mas impactar e mudar um sistema que já era antigo é um desafio imenso. Mas nós não podemos parar de acreditar que isso vai transformar, além de nós, as vidas que virão sobre nós. Amém, queridos? E outro, e aí eu acabo. Faça-nos sentar em grupo de 50. É o que nós estamos fazendo agora. É a reconstrução. Está um tumulto aí, 5.000 homens, mais mulheres, crianças, todo mundo esfomeado. Grupo de 50, faz grupo de 50, reorganiza, reconstrói. Vamos organizar a bagunça. Agora nós vamos trabalhar. Desafios grandes, recursos limitados, são tratados com reconstrução de mente e coração. Guarda isso. Recursos limitados, desafios imensos, são tratados por reconstrução de coração, por desafios de coração, reconstrução. O que podemos fazer para fazermos melhor? Grupo de 50. Vai, divide. Leva os pães agora, vai. Racha aí, corta, vai. Serve todo mundo. Pronto. Nós precisamos entender isso, queridos. Às vezes é necessário reconstruir. O que estamos fazendo com a mentalidade da igreja? Reconstruindo a mentalidade segundo o caráter de Cristo.
Você e eu estamos sendo tratados segundo o caráter de Cristo. Deus cuida do meu caráter como o seu é. Transforma o meu caráter como o do Senhor é. Você precisa fazer essa oração, meu irmão. Você que é crente há 5, há 10, há 15, há 30 anos e nunca orou dessa forma. Deus, trata o meu caráter como o seu caráter é. Isso é impactante. Isso é constrangedor. Isso revoluciona o coração do Alexandre. Porque eu tenho que parar, dizer não para mim mesmo, para minhas vontades e falar: Senhor, eu quero o meu caráter segundo o que o Senhor é. Nós precisamos ter esse coração, queridos. Nós precisamos alimentar as nossas vidas disso. Você não pode ficar de braço cruzado. Eu não posso ficar de braço cruzado. É assim mesmo, Bruno. Não tem dinheiro, não tem condições, não tem o que fazer, não tem para onde ir. Já está muito bom, para onde iremos nós, se só o Senhor tem para... Vamos ficar aqui paradinho até que Jesus venha. Não! Nós precisamos sim crescer, expandir e chegar a um ponto de falar: pastor, esse templo não está dando mais. Discipulado tem que exalar nos nossos corações. Ser discípulo tem que exalar nos nossos corações. Tem que exalar. Vamos parar com essa mania, porque eu aprendi assim. Pastor, você não conhece? Eu fui doutrinado pelo pastor João, não sei das quantas, no ano de 1830. Homem santo, piedoso, aleluia. Ele me ensinou passo a passo. Ótimo. Beleza, eu também fui. Pastor Veloso José Soares, um santo homem de Deus, que só sabia ler a Bíblia. Me batizou, me ensinou os caminhos, me aconselhou e eu não obedeci. Ótimo, legal. Mas e agora? Pastor Veloso me ensinou no ano de 1978, no ano de 1980. A igreja precisa crescer. Vamos crescer em maturidade, em fé, em conhecimento, estruturando o seu caráter segundo o caráter de Cristo. E quando chegarmos a essa plenitude, o Senhor derramará as suas ovelhas no nosso aprisco. Conclusão. 3 perguntinhas para mim e para você. Você tem participado desse momento como parte da sua formação de discípulo? Você tem participado desse momento como parte da sua formação de discípulo? Ou é só mais uma mensagem pregada pelo pastor? Você tem permitido que essas palavras estejam formando a sua vida como discípulo? Segunda perguntinha: qual a sua zona de conforto que Jesus de hoje desafia a deixar a fim de que possa imitá-lo? Qual que é a sua zona de conforto? Não dá. Não dá. Não vou. Não é legal. Eu vou me cansar. Qual que é a sua zona de conforto que Jesus manda você largar para imitar Ele? E última: diante do desafio dado a mim e a você por Jesus, onde estão os nossos olhos? Porque o desafio é um só, irmão. Qual que é o desafio? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Diante do desafio, onde estão os nossos olhos? Nossos olhos podem estar em tanto lugar, menos naquilo que o Senhor nos desafiou. Menos naquilo que Ele mandou que eu e você fizéssemos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós possamos mudar de verdade o nosso coração. Essa série de mensagens é para tratar nossos corações para um coração de discípulo e discipulador. Nossos corações
Essa série de mensagens é para nos impactar e mostrar a nossa realidade dentro de uma perspectiva e uma ótica cristã. Eu quero convidar você nessa noite a ficar de pé. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos, queridos. Feche os teus olhos. Você tem permitido ser formado discípulo do Senhor? Tem permitido? Ou tudo isso que tem sido falado aqui traz exaustão? Você tem observado a sua zona de conforto? E por observar a sua zona de conforto, você não tem conseguido exercer isso na sua vida? Observe aí, irmão. Pastor, eu já faço a minha parte. Eu venho domingo à noite. Você de fato poderia só vir domingo à noite. Mas se de segunda a sábado você fosse um discípulo autêntico. E diante desse desafio que Jesus lançou sobre mim e sobre você, diante dos seus dons, diante dos seus talentos, diante daquilo que você pode fazer, diante daquilo que Deus te capacitou a fazer, aonde estão os seus olhos? Pastor, os meus olhos estão no meu sustento. Os meus olhos estão no meu dia a dia, no meu trabalho. Os meus olhos estão nas preocupações em que eu enfrento dia a dia na vida. Aonde estão os seus olhos diante do desafio que Deus deu para mim e para você? Sabe por que as coisas às vezes não acontecem? Porque a Bíblia fala que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele. E as outras coisas, aonde seus olhos estão, vão sendo acrescentadas. Se porventura uma dessas perguntas caiu sobre a sua mente e o seu coração, querido, eu quero convidar você nessa noite a sair do seu lugar e a vir aqui no altar do Senhor. Isso é papel do discípulo. Se ajoelhar, reconhecer, voltar atrás. Se uma dessas perguntas impactou o teu coração, eu quero convidar você a fazer isso. Sai do seu lugar, se ajoelhe no altar. Você que está em casa, se falou no teu coração, se ajoelhe aí no teu sofá, na tua cama, onde você estiver. Se uma dessas questões moveu o teu coração, queridos, através do Espírito Santo, não deixa para amanhã não. Vem renovar a tua aliança com Deus aqui no altar. Vem falar com Deus, vem falar: Deus, eu preciso restabelecer isso no meu coração. Eu preciso restabelecer isso na minha vida, em nome de Jesus. Mais alguém está desafiado a sair do seu lugar e vir aqui ao altar do Senhor? Pai, eu quero te louvar por essas vidas. Eu quero te agradecer, ó Deus, por aqueles que aqui estão no altar e por aqueles que estão assentados. Eu quero te agradecer, ó Pai, porque esse desafio tem queimado nos nossos corações. Desde o momento que nós entendemos que a igreja precisa viver numa visão de discipulado e ter um coração de discípulo, nós começamos a ver, às vezes, quantas coisas passaram entre nossos dedos, quantos ensinamentos, quantas vezes deixamos o amor ser questionado, quantas vezes nós nos impedimos
e colocamos as nossas coisas, as nossas limitações, os nossos erros, a nossa zona de conforto em primeiro lugar. Mas nessa noite, ó Deus, a começar pelo meu coração e pelo coração dos meus irmãos que estão aqui no altar, dos meus irmãos que estão em casa de joelho, ó Deus, nos dê essa visão clara, essa visão esclarecedora, nos dê esse coração de amor, entendendo, ó Pai, que o melhor é nos entregarmos, que o melhor, ó Pai, é amar, que o melhor é estender as mãos, que o melhor é nos preocuparmos, que o melhor é mostrar o caminho, que o melhor é viver o plano real do Senhor em nossas vidas. Deus, eu quero pedir a Tua bênção, eu quero pedir que o Senhor venha fortificar os nossos corações. Certamente, ó Deus, quando nós sairmos por essas portas, e amanhã nos nossos afazeres, essa mensagem vai cair no esquecimento, mas que ela, ó Deus, caia em boa terra, e que ela venha frutificando na vida e no coração dos meus irmãos, e que possamos viver esse desafio todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Nós te bendizemos, nós te agradecemos, vivemos para o Senhor e te amamos, ó Pai. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Amém, queridos?